A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhados pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Olá, muito boa noite para você. Está começando outra edição, mais uma edição do Jornal do Acta Especial, durante esse período de fim de ano, que a gente deu uma paradinha com os programas ao vivo, mas trouxe bastante conteúdo para você aqui, entrevistas com assuntos importantes, de coisas que afetam a nossa vida. A gente trouxe numa edição anterior a doutora Lavínia Cavalcante para falar a respeito de união estável, voltada aos casais LGBTQIAPN+. E agora a gente vai abordar no programa de hoje um outro assunto também sobre união estável, mas que vale para você que não é exatamente fiel e que pode render a dor de cabeça gigantesca. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já com esse assunto tão importante. Não sai daí. Aprendi no Flechal conecta ensino, prática e empregabilidade através dos cursos oferecidos à comunidade. Já foram quase 400 vagas disponibilizadas em 19 capacitações. 4 cursos estão em andamento agora e 19 oficinas foram realizadas em diversas áreas, o que garante a qualidade dessas formações e capacitações. Essa é uma das ações do projeto Flechais. Para saber mais, acesse braskem.com/Alagoas. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Acta e eu estou recebendo aqui mais uma vez a doutora Lavínia Cavalcante, que é advogada especialista em Direito da Família. Doutora, quanto tempo? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. E assim, muito feliz de estar aqui. O Acta realmente é uma casa para mim aqui. Eu sou muito bem acolhida e sou uma fã e admiradora do trabalho de vocês desde o começo e toda a evolução que vocês tiveram. Então, assim, eu fico muito orgulhosa pela trajetória de vocês e feliz de poder estar aqui novamente. Eu que agradeço muito sua participação aqui, mais uma vez, inclusive, já é a segunda vez que volta aqui. Você viu que a gente nem trocou de roupa. Doutora, eu quero abordar com você um outro assunto que, assim, a gente estava conversando antes que a gravação era sobre a união estável para casais homoafetivos. Só que na conversa aqui surgiram outros assuntos que, gente, vamos fazer um outro programa só sobre isso. Perfeito. Que é a questão da união estável. Mas foi um detalhe que você me trouxe aqui que eu não sabia e creio que muita gente está assistindo também não sabe, que as pessoas que têm seus casos fora do casamento, por exemplo, que podem também estar sujeitas a uma ação de união estável por parte da outra pessoa. Exatamente. E dependendo da situação, pode ser que ganhe. Como é que funciona isso, doutora? O que é que acontece? A gente vive numa sociedade, talvez, eu não sei se... O Bauman ele já dizia que é uma sociedade líquida, né? Mas eu acho que é uma sociedade mais complicada do que líquida aqui, porque nós temos relações afetivas, é muito comum no Brasil a traição, né? Então, uniões paralelas são muito comuns, você ter 2 pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Só que isso é proibido no Brasil. A gente tem no Brasil o princípio da monogamia. Está na lei? Não pode ter um amante? Não pode. Assim, não pode. Nem tanto pelo princípio da monogamia, quanto enquanto dever do casamento. Mas até a música canta isso, que meio que glamoriza um pouco você ter o caso extraconjugal, né? Infelizmente, isso virou uma realidade da nossa sociedade, assim, de normalizar amantes, principalmente quando são amantes mulheres, né? Porque que o homem não quer saber do amante homem da esposa, né? E assim, a gente tem também toda uma história, né? Uma história no Brasil de obrigatoriedade de aceitação de amantes por parte de mulheres quando elas não tinham dependência econômica, porque nós éramos incapazes. Então, elas simplesmente tinham que engolir
a seco todas as amantes do marido, porque elas dependiam financeiramente dele. Sim. Então, à medida que a gente passa a normalizar isso no passado, nós temos essa história que carregamos até agora. E só que isso não é um valor da nossa sociedade. A nossa sociedade é monogâmica, é proibido ter amantes e é proibido ter relações paralelas. Sim. Então, o STJ, ele decidiu uma situação que é muito curiosa, no sentido de que as pessoas, normalmente, quando elas casam, pelo regime da comunhão parcial de bens, e elas separam, a gente vai dividir ali o patrimônio, pega na metade, fica 50% para um, 50% para outro, isso se chama meação, dividir ao meio. Aí temos uma situação no STJ, que foi julgada recentemente, no sentido de que a mulher, ela namorava, o homem namorava com 2 mulheres ao mesmo tempo e convivia em união estável, né? Não era nem só namoro, mas em união estável com as duas. Meu Deus. Né? Em união estável com as duas. Só que ele decidiu casar com uma e manteve a união estável com a outra. A outra sabia que ele tinha decidido... Sabia que ele era casado, só que ela manteve a união estável, Sim. porque isso também é comum, infelizmente. Meu Deus. Ela manteve a união estável e aí ele morreu. E, geralmente, os maiores problemas das traições e das famílias a gente recebe depois da morte. Exato. Porque eles, assim, agora eu não vou estar aqui, elas que se virem. Já vi isso acontecendo, é pesado. E isso é muito triste, porque você desprotege a pessoa que mais lhe amou na vida, a pessoa que mais merecia proteção. Sabia que estava sendo passada para trás. E que não sabia que estava sendo passada para trás. E aí a pessoa entra sem querer num problema jurídico que ela vai ter que enfrentar, pagar, inclusive, por advogados, custas, etc., por mais de 10 anos, 20 anos de discussões jurídicas, de estresse, por suas escolhas na traição. E aí, nesse caso específico, o homem morreu e a mulher, a que tinha a união estável desde o começo, que não casou, ela entrou na justiça e disse assim, como nós construímos todo o patrimônio, nós 3 juntos, eu, a mulher casada dele e ele, então, e ele faleceu, então eu não, ela pediu para não dividir por meação entre ele e ela, pediu para dividir por triação, pelos 3, né? Um terço para cada como um, se fosse ela queria o dela, né? Ela trabalhou como se fosse um trisal consensual, porque a gente tem o casal, tem o trisal, né? Que também é outra configuração. É muita coisa. É outra coisa. Então, o trisal seriam pessoas que, sabendo do conhecimento uma da outra, escolhem... É uma coisa consentida entre os 3. Consentida. Né? Escolhem estar juntos, viver juntos. Nesse caso do trisal, faz sentido a triação. Que aí você vai pegar o patrimônio que todo mundo construiu e divide por 3. E a outra conseguiu provar que tinha uma união estável com o homem que estava casado com a outra. Conseguiu Por isso que provar. acabou se configurando esse trisal não oficial, por assim dizer. Mas aí ela conseguiu provar que tinha uma união estável só nos 3 anos antes do casamento. Depois que ele casou, o judiciário disse assim, epa, aqui você pode até ter tido uma relação contínua e duradoura, pode até ser pública, porque às vezes eles se apresentam como marido para aquela comunidade. As pessoas daquela comunidade sabem que é o marido dela, Exato. que é o companheiro dela. Pode até ter uma intenção de constituir família, porque geralmente tem filhos também envolvidos. No entanto, isso é proibido no Brasil, pelo princípio da monogamia. Então, a partir do momento que ele casou, você, que achava que era companheira, né? Você virou só amante, você virou só concubina. E amante não tem lá, né? Como diz Marília Mendonça, amante não tem lá. E nem lei. Então, aí para você vai ficar desprotegido. A gente vai reconhecer os seus direitos até o casamento. Então, o que vocês constituíram por 3 anos de união estável, a gente vai dividir. Mas, a partir do momento que ele casou, você perdeu todos os direitos, porque no Brasil não se aceita realmente a família e o princípio da monogamia
é quase que sagrado. Nós temos uma sociedade conservadora, como já tínhamos conversado, e não deixem de assistir o último episódio, Por né? favor, anterior. Não deixe de assistir, que dá toda essa contextualização. Então, no Brasil, a gente valoriza muito, enquanto sociedade conservadora católica majoritariamente, a gente valoriza muito o princípio da monogamia, valoriza muito a questão de proteção da família. Então, o judiciário também segue nesse sentido. Então, o STJ falou, a partir do momento que ele casou, você virou amante e você está totalmente desprotegido. Então, amantes, por favor, cuidado com os as suas relações, né? Não vão contando que vão conseguir qualquer coisa, porque... É difícil. E aí às vezes tem algumas amantes que me procuram e dizem assim, mas doutora, ele me doou um bem. Ele registrou um bem no meu nome. Se o bem estava no nome dele, ele pegou e mesmo, às vezes, sob o nome de compra e venda, se o valor era pequeno, é doação. Se foi doação mesmo, se tinha o nome lá, doação, esse negócio jurídico, você corre um grande risco de nem ficar com esse imóvel. Por quê? Porque como a gente valoriza a monogamia e a família no Brasil, ela é sagrada, sagrada. O que é que o Código Civil, desde 1916, isso também é um resquício das ordenações portuguesas e de toda a nossa trajetória católico-romana, né? Ele prevê que o marido que doa para a amante qualquer bem, esse negócio jurídico ele é inválido. Inválido. Então, assim, você pode terminar ficando sem esse bem. Aí você diz assim, mas aí eu transfiro para o meu filho. Pode ficar também, porque isso é fraude à lei. Qualquer bem que vá ficar em seu poder, como a legislação brasileira, o Brasil, protege a família e o patrimônio familiar, ele não quer que vá para amante. Então, você precisa ter muito cuidado na hora de estar nessa relação, porque às vezes pode parecer que você está se beneficiando, mas no fundo você só está causando risco para você e para os seus. Caramba, tô de cara. Ou Tu seja, acredita? não tem proteção alguma realmente. Mas se você tem, como você explicou, construir patrimônio. Aliás, deixa eu só uma outra coisa antes da gente ir para o intervalo. Porque tem aqueles casos clássicos em que o homem se envolve com a amante e acaba engravidando. Isso. A amante. Então, nesse caso, ela teria direito apenas à pensão. A pensão, ela não tem direito nenhum a patrimônio, porque ela é amante. Ela é amante. Então, e não é nem ela que tem direito à pensão. Quem tem direito à pensão é a criança. Ela, dificilmente, só assim, é muito difícil mesmo ela ter direito, enquanto mulher, a qualquer pensão. A criança vai ter direito à pensão de acordo com as possibilidades do pai e da mãe, né? E as necessidades da criança. Mas ela, enquanto mulher, tem direito ele casado, fez o filho na amante, só quem tem direito, inclusive, não apenas de pensão, mas sucessório também, que vai herdar é o filho. Porque filho, não importa de quem seja. A gente não pode ter discriminação no Brasil entre filhos. Antigamente a gente tinha aquela coisa de dizer assim, é filho bastardo. Exato. Isso é totalmente, não é só politicamente incorreto, é juridicamente incorreto. E pode causar dano moral, inclusive você virar e dizer, filho bastardo. Ele tem os mesmos direitos. O princípio da igualdade aqui, ele é muito importante. Foi seu filho, teve direito, acabou. Foi seu filho, teve direito. Não importa com quem seja. E eu, particularmente, eu tenho muitos inventários hoje em que famílias, vamos dizer assim, brasileiras, situações parecidas, o marido, às vezes, traía, isso era muito comum, com a empregada doméstica. E tinha um filho com a empregada doméstica. O filho herda. O filho da empregada doméstica herda igual ao filho do casal. Só que, na prática, depois que ele morre, é muito difícil a família aceitar essa igualdade na herança. Minha gente. Ou seja, vou para o intervalo, mas foi um pensamento que me ocorreu aqui. A sociedade é tão machista que o homem que trai, que quebra o voto do casamento, não acontece nada com ele. Nada. Quem paga a pena é a mulher que acaba sendo enganada por ele
e fica sem nada. Mas pode existir uma consequência. Eita, vamos guardar para o intervalo? Vamos. Espera aí. A gente vai para o intervalo agora. Tá vendo? A gente vai conversando, vai cavocando coisa, vai aparecendo. A gente vai fazer intervalo rapidinho e volta já para contar esse pedacinho da história, que nem tudo tá perdido não, a gente volta já. O Aprendi no Flechal conecta ensino, prática e empregabilidade através dos cursos oferecidos à comunidade. Já foram quase 400 vagas disponibilizadas em 19 capacitações. 4 cursos estão em andamento agora e 19 oficinas foram realizadas em diversas áreas, o que garante a qualidade dessas formações e capacitações. Essa é uma das ações do projeto Flechais. Para saber mais, acesse braskem.com/Alagoas. Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal do Acta Especial, recebendo a doutora Lavínia Cavalcante, que é advogada especialista em direito da família. Estamos falando sobre o direito da amante, que aqui no primeiro bloco a gente chegou quase à conclusão de que, no caso de uma relação extraconjugal, o homem tinha todos os direitos e a mulher, a amante, não tinha nenhum. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Não só a mulher amante, mas a traída também. Pode vir a ter. Que é exatamente a possibilidade desse homem vir a ter alguma consequência, ele pode vir a responder por uma indenização por danos morais. Então, ele pode vir a ser condenado. É fácil? Não é fácil. Você precisa procurar uma advogada para poder verificar no seu caso concreto. Mas, assim, uma situação que ele pode ser condenado é quando essa traição ela é pública e humilha, por exemplo, a mulher. E humilha a mulher. Então, assim, você pegar... Pronto, a gente teve nos Estados Unidos, não sei se você viu, uma situação em que um CEO de uma grande empresa... No show do Coldplay. Não sabia se eu podia falar o artista. Mas... Clássico esse caso já. E aí, pronto, aquele tipo de traição, ela foi pública e vexatória, cabe dano moral. Agora, a traição... vamos dizer assim, interna, discreta, que você, ali dentro de casa, dentro de um motel, ela não gera dano moral. Apesar de eu discordar disso. Minha opinião particular, eu discordo. Exatamente por aquilo que a gente estava falando, né? É um dever do casamento. Exato. A lealdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa que pode lhe chocar. É dever do casamento, mas não é dever da união estável. Como assim? A lei só estabelece como dever de lealdade no casamento. Na união estável não existe juridicamente o dever da lealdade. Vai existir moralmente. Então, nunca na união estável, ter amante não infringe lei nenhuma. Não infringe o dever naquela relação, dever jurídico naquela relação. Mas a gente ainda cai naquela conversa que a gente teve no primeiro bloco, dos direitos, que isso, exato. Nada disso muda. Não muda. Só o fato de que legalmente você não está... Não vai ter um dano moral, exatamente, se tiver um amante. Mas é engraçado que o direito tem esses detalhamentos. E aí, para evitar isso, o que é que as pessoas começaram a fazer? Pactos antinupciais que prevêem indenizações em casos de traições. Eu já ouvi falar nisso. Os famosos fazem muito isso, né? E pessoas normais já estão fazendo. Eu faço muito hoje lá no escritório. E, assim, multas imensas. Né? Imensas depende do patrimônio. Exato. Mas, assim, já foi, inclusive, convalidado por alguns tribunais valores de 180 mil. Eu gosto de colocar, particularmente, valores percentuais dos bens, do patrimônio. Porque se você botar 180 mil para uma pessoa que tem um patrimônio de 200, realmente vai ser muito grande. Exatamente. Mas se você bota 180 mil para uma pessoa que tem um patrimônio de 100 milhões, não é nada. Então... Doutora, só para a gente fechar, uma curiosidade. Alguma vez você já pegou um caso em que a multa presa você paga? Ainda não. Tá todo mundo cumprindo certinho. Todo mundo cumprindo. Ainda não chegou, não. Mas já chega. Quando você botar uma multa no contrato, você mesmo ir lá quebrar. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Eu sei que temos 200 milhões de assuntos para tratar aqui, então espero recebê-la mais vezes aqui no Jornal do Estou à Acta. disposição e muito feliz. E desejo também Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Mas eu estou completamente à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada a vocês. O Jornal do Acta vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tenha uma ótima noite e até lá. Tchau.